Irmãos e amigos, com a graça de Deus, a proteção de Jesus de Nazaré, nós estamos comemorando 80 anos de campanha do quilo na cidade do Recife. 80 anos, desde 1946, quando no dia 3 de março, no primeiro domingo do mês de março, 13 legionários, 13 pessoas, dos quais 7 mulheres e 6 homens, saindo da Escola Espírita Maria de Nazaré em direção ao orfanato Ceci Costa naquela época, realizaram essa primeira tarefa no meio espírita, na família espírita. A campanha do quilo, a partir desse momento, tomou uma dinâmica extraordinária em nossa cidade, sendo hoje a cidade do Recife, o estado de Pernambuco, referência, eu digo até mundial, dessa modalidade de trabalho, pedir a quem tem para doar a quem precisa. Prática que vem desde os tempos do cristianismo nascente, como está descrita nos Atos dos Apóstolos, como está descrita nas cartas paulinas, em algumas das cartas paulinas, e como está enfatizado na obra de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, Paulo Estevam. Então, nós dinamizamos ao longo desses 80 anos esse trabalho em cada centro espírita, dando suporte às tarefas de ação social, certo? Onde dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, e criando um vínculo entre os assistidos e os assistentes. Isso é a campanha do quilo, que toma conta das ruas da cidade de Recife, nas manhãs de domingo, que é ensolarada, que é de chuva, nos sinais, com a mochilinha na mão, pedindo em nome de Jesus. E assim, com muita humildade, com essa dinâmica extraordinária, nós vamos construindo, certo, uma nova realidade, a realidade da solidariedade. Isso é 80 anos de campanha do quilo. Sou legionário da campanha do quilo. Do quilo eu sou legionário da campanha do quilo. Do quilo eu sou legionário. Com caridade, humildade, vamos combater o bom combate. Campanha do quilo é comunidade, cada um vai fazendo a sua parte. Boa noite a todos, sejam novamente muito bem-vindos. Hoje, prosseguindo, né, a Semana do Legionário, a 14ª, né? São 54 semanas. Eu estava pensando, eu estou ficando velho, né? Eu acompanho já tantas semanas, acho que já está a minha, já é a 32ª já. Então, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Essa casa foi fundada em 1936. Ela, depois da pandemia, ela ficou quase sem abrir, aí chamaram o André, e André abriu. O André hoje faz tudo mesmo, ele é diretor do patrimônio, diretor, presidente, tudo é André. E a gente está dando uma força para essa casa voltar. Aqui teve grandes legionários, né? Quando eu estava aqui, o que eu me lembro mais é Elcio, todo mundo conhece, que era daqui. E Elcio foi que... Então, né? Então a gente tem sempre que agradecer essas pessoas que passaram. Eu estava até falando com o Antônio, a gente tem que viver nas nossas casas, nas nossas regionais, as casas para a gente lembrar desse povo que passou, e deixar registrado em algum canto, porque daqui a pouco ninguém vai se lembrar da gente, não é? Ninguém vai se lembrar dessas pessoas que passaram tanto. Então, muito obrigado por vocês terem vindo. E hoje, prosseguindo, nós vamos fazer uma coisa, é incrível. Quando eu pensei no tema lá dentro da fraternidade, veio um irmão que eu acredito, ele não certificou, mas ele decide Elias,
pela senioridade dele, pelaquela forma que ele sempre fala comigo. E quando eu disse o tema, aí ele jogou no meu pensamento, a Diana Franklin. Só que eu sou teimoso, eu sei que a minha amiga Diana Franklin não gosta de fazer palestra. Aí eu chamei meu amigo Isolac. A Isolac teve uns problemas e eu digo, agora, aí ele chegou para mim no meu sonho e disse, e agora? Vai chamar ela ou não vai? Eu passei a mensagem para ela e disse para ela, não. Ela perguntou assim, mas você acha que eu tenho condição de ir? A espiritualidade está dizendo que tem. Então hoje vai ser a estreia da nossa irmã querida e amada, a Diana Franklin, que quase ninguém conhece, né? E eu sou muito, a Regional Torre é muito grata a ela por ela ter cedido essa parte dela, assim, de nunca ter feito. Então, veja a grandiosidade de uma mulher quando ela quer fazer, né? Quando ela sente vontade de fazer uma coisa, ela vem pelo nosso convite amoroso, com carinho, sempre com carinho com todo mundo, e ela veio fazer essa palestra. Então, a gente hoje vamos ouvir pela primeira vez a estreia, né? Da nossa irmã Adriana Franklin. Vamos mandar boas vibrações para ela, para que ela possa fazer essa palestra muito coisa. A prece inicial vai ser feita por André Eloy. Vem cá, André. Não vai fugir, não. André Eloy, para quem não sabe, ele é presidente, servente, do patrimônio. Tudo aqui é ele. O cara que varre, como você está varrendo hoje. Varrer, é comigo. Então faça a prece inicial comigo. Mestre amado Jesus, benfeitores espirituais, trabalhadores dessa casa, agradecemos a todos que aqui se encontram nesse dia festivo, onde mais uma vez pensamentos positivos e benéficos estão reunidos em prol do trabalho que se chama a Campanha do Quilo. Que todos possamos continuar fortalecidos, mesmo quando a idade começa a chegar, mas a inteligência continua a funcionar. E é agradecendo a Jesus por nos permitir a oportunidade de nessa noite estar todos juntos, que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Adriana Franklin é todo você. É comigo agora, né? Estão me ouvindo todos? Tá aqui, tá aqui. Bom, é mais ou menos o que Moacir disse mesmo, né? Quando ele passou a mensagem para mim, eu digo, eu não sou palestrante. Foi a primeira resposta que eu dei a ele. Só que eu acho que a Elinha Sobreira me conhece muito bem, então, porque o tema ficou ali me martelando. Eu disse, mas Moacir, esse tema? Por que esse tema, Moacir? Porque eu acho que é para você esse tema. Eu disse, bom, olha, até o final da tarde eu lhe dou uma resposta. Mas não demorei não, não foi? Foi ligeiro. Eu digo, não, eu vou. E aí foi assim, foi uma semana tentando estudar, tentando me preparar, né, porque eu acho que é um tema delicado, é um tema que pode ser polêmico, né, mas que a ideia é não trazer respostas para vocês, mas perguntas, né, reflexão, para que sirva de reflexão, porque eu acho que é um tema que a gente percebe o quanto de desdobramento ele pode ter em ações que a Campanha do Quilo talvez ainda não consiga executar, né? E que a gente precisa ficar atento. Então, eu preparei a minha filinha, por isso que eu vou ficar aqui, porque vai ser na base da fila mesmo, viu? Porque eu não sou palestrante, é a minha estreia. E aí, essa madrugada foi engraçado, porque eu tive um sonho. E no meu sonho, eu chegava aqui e a sala era bem pequenininha, oh meu Deus, graças a Deus é pequenininha. E tinham 5 legionários, tinham 5 senhores me assistindo. Todos já mais velhos, uns mais fofinhos, outros calvos, um carequinha. E eles olhavam para mim sorrindo, aquele rosto assim, né? Eu disse, meu Deus, eu não sei se eles estão gostando do que estão ouvindo, mas pelo menos estão me encorajando, né? Eles estão me encorajando, estão dizendo, vá lá, minha irmã, vá que vai dar certo. E eu resolvi confiar. Passei a manhã trabalhando, nem de tarde me deu um pânico, aí o apito no ouvido veio, bum, aí eu disse, calma, vai dar certo porque uma coisa que eu sempre gostei, eu sou apaixonada pela Campanha do Quilo, eu nunca dei palestra, mas sempre adorei conversar sobre a Campanha do Quilo. Então a minha ideia é conversar com vocês
E eu entendi no final dessa história que essa palestra, ela não é tão somente para vocês, mas é para mim. É uma palestra para mim. A primeira pessoa que precisava ouvir tudo que eu vou dizer sou eu mesma. Até para me chamar a responsabilidade com essa tarefa que mora no meu coração e tem morada real no meu espírito. Então vamos lá. Quando batemos a porta de alguém pedindo 1 quilo de alimento, quem está sendo beneficiado de verdade? A família que recebe ou o espírito que aprende a doar? A campanha nasceu como um gesto de caridade, mas precisamos nos perguntar, ela tem sido apenas um gesto ou um compromisso verdadeiro com a transformação humana? A caridade, ela vem para nos ajudar na nossa transformação moral, na nossa reforma íntima. Esse é um ponto no qual a gente não pode ter dúvida. Em nenhum aspecto, não pode pairar dúvida sobre isso. Nós estamos praticando assistência social ou assistencialismo? Estamos libertando ou criando dependência? Estamos ajudando ou apenas aliviando a nossa consciência? Eu não vim trazer resposta, vim convidar vocês a refletirem junto comigo. Porque fora da caridade, de fato, não há salvação. E por que não há salvação fora da caridade? Porque quando a caridade ela é prática, de fato e real, quando ela está ali, quando você, enfim, consegue se conectar com a caridade, na verdade, você conseguiu trabalhar em seu espírito muitas das suas dificuldades. Porque aquele que é caridoso de fato, e eu não estou falando caridoso de dar 1 quilo de alimento, caridoso na vida, caridoso nas relações, nas adversidades. Ele só consegue ser caridoso porque está no processo de evolução de sua reforma íntima. Então, na caridade não cabe egoísmo, não cabe orgulho, não cabe vaidade. Fora da caridade não há salvação. Porque ela fala de quem nós nos tornamos ou pretendemos nos tornar. Dentro da visão espírita, a caridade não é apenas um ato material. Ela é um processo de educação do espírito. E é por isso, né, que eu trouxe agora para vocês. É um processo de educação porque ela realmente nos ensina muito. O que é que a gente aprende na campanha do quilo, né? Não tem uma campanha do quilo igual a outra. Não tem. Pode fazer todo sábado e domingo. Pode estar fazendo há 40 anos. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Seja no sinal ou na porta de uma casa. Então a gente se educa. Não tenha dúvida disso. Mas a gente também precisa aprender a educar, né? Esse processo, porque às vezes eu acho que a gente corre o risco de ser um pouco egoísta, né? Eu vou para a campanha do quilo para fazer desobsessão, eu vou para a campanha do quilo para me tornar um pouco melhor. Mas não pode ser só isso, né? Tem que ser além disso, para além. Eu tenho que enxergar o outro e as necessidades daqueles que estão nas portas que eu bato. Eu tenho que enxergar a necessidade daqueles que são beneficiados com o resultado das campanhas. A gente tem que ampliar esse olhar. Quando ajudamos alguém, não estamos apenas oferecendo recursos. Estamos exercitando valores como humildade, fraternidade e responsabilidade. A campanha do quilo é um exercício de desapego, é um treinamento moral, é um convite para vivermos o evangelho na prática. É a nossa prece em movimento, não é? É sobre isso. Mas existe uma reflexão importante que toda caridade precisa respeitar a dignidade da pessoa que recebe. Esse é o ponto essencial.
em que a gente vai entrar aí na discussão, né? Vai entrar nessa reflexão sobre assistencialismo e assistência social. A dignidade de quem recebe não pode ser comprometida. E aí eu acho que a gente tem que abrir mão do personalismo mesmo, né? Os 10 mandamentos caem aí com tudo em cima da gente, para a gente poder exercitar essa caridade, fazer a campanha do quilo, não mexendo com a dignidade de quem doa, de quem recebe. A verdadeira caridade não pode humilhar, não pode aprisionar, não pode alimentar o orgulho de quem doa. Porque tem gente que se orgulha de doar. Tem gente que se orgulha de fazer campanha do quilo. Tem gente que é vaidoso porque diz, eu sou legionário do quilo. E por quê? Porque todo mundo sabe o que a campanha do quilo é, do que ela fala. Então, quando eu digo eu sou legionário do quilo, as pessoas me associam a algo muito maior, né? Nossa, você faz campanha do quilo? Então, quando diz aqui que não pode, né, alimentar o orgulho de quem doa, é de quem doa na porta, mas é o nosso também, porque nós nos doamos nesse trabalho. A gente está se doando o tempo todo. E temos que prestar atenção nisso. A verdadeira caridade é aquela que fortalece o outro. É aquela que não humilha, mas que faz o outro se enxergar de uma forma melhor, de uma forma diferente, dentro dos seus potenciais, despertando potenciais, inclusive. Porque tem uma hora na vida que a pessoa pensa que não presta mais para nada, nem para ajudar uma pessoa. Não é verdade, Toninho? E aí você bate naquela porta e diz, olha, você pode. Você consegue. E se consegue pelo outro, consegue por você também. E para ser caridoso, a gente não pode esquecer que a gente precisa ser benevolente e manso, né? Eu ainda estou levando falta nesses dois aí, nessa mansidão, eu ainda não consegui não. Estava dizendo ali a Ferreira que eu envelheci, mas não amadureci. Continua mesmo. Então vamos lembrar, não é? Eu acho que em tudo tem uma colocação que é dar de graça o que de graça recebeu. Abre mão do teu orgulho. Porque, na verdade, quem mais está recebendo é o próprio legionário. A gente não tem dúvida disso, porque a gente sabe que Bezerra de Menezes, ao trazer esse trabalho, ao propor esse trabalho para Elias Sobreira, disse a ele que isso era um curso extensivo de humildade. Não é? Não foi assim? E algo mais, né? Então, é um privilégio que a campanha do quilo um dia tenha cruzado a vida de cada um de nós. É um privilégio. É uma oportunidade que, se a gente parar para pensar, diante da imensidão do mundo, poucos espíritos tiveram, embora a gente quisesse levar isso para tantos outros espíritos, né? Mas poucos estão tendo. Então, que a gente agarre essa oportunidade com tudo que ela representa. O educador espírita Elias Sobreira sempre destacou que a campanha do quilo é também um movimento educativo. Para ele, a caridade material precisa caminhar junto com orientação moral e social. Distribuir alimento é importante, mas orientar, acompanhar e promover crescimento é ainda mais transformador. Hoje eu estava... Bom, eu fiz todas as minhas anotações e tal, e depois eu fui fazer a palestra para mim, né? E aí, por isso que está assim, ó, desse jeito. Foi muita coisa que foi fugindo na minha cabeça. E aí eu fiquei pensando, poxa, a gente faz um evento de legionários. Mas onde estão
os que são beneficiados pela campanha. Porque a gente sabe que hoje a gente ajuda creches, a orfanatos, a uma escola como Lá Ceci Costa, né, aos lares de idosos. Porque eles não estão aqui, gente. Por quê? Porque eles não estão aqui para refletir também, para aprender também, para ter a oportunidade do enriquecimento que a gente tem quando faz uma preparação de campanha do quilo. Tem coisa mais... Eu acho que a campanha do quilo, aquela hora de preparação antes, ela é 10 palestras em uma. Né? Então, por que eles não estão aqui? Por que a gente se distancia? Por que a gente vai lá, entrega e não volta? Não vai fazer aquelas pessoas pensarem, refletirem sobre mudanças na vida, sobre o amanhã. A própria pregação evangélica mesmo, né? Porque o evangélico faz isso, a gente não faz. A gente não chega nos cantos pregando o evangelho. Mas existem formas e formas de pregar e às vezes a gente consegue introduzir ali, né? Para aqueles jovens que são beneficiados, para aquelas crianças. Ah, mas um grupo de idosos. Gente, é a última oportunidade que eles estão tendo nesta encarnação. E se ainda há algo que eles precisem conhecer, aprender e evoluir, ainda há tempo. Porque não significa transformar o futuro. Significa transformar-se para os idosos. Né? Significa transformar-se. Então, por que não? Deixei essa bomba, viu, Toinho? Anote. Já, né? Por isso... E tem um detalhe, né? A instituição também pode aprender muito. O lar das vovozinhas pode aprender muito com a campanha do quilo. A gente tem muito que entregar com as experiências que a gente vive, com o conhecimento teórico, com o estudo, com enxergar o que aquela instituição precisa, né? Hoje eu estava conversando com o Faz Tudo André. Essa casa distribui 6 cestas básicas para as pessoas que precisam aqui. Sabem com que frequência? Alguém pode dizer? Chutar aí? Pode, André, chuta. Uma vez a cada 6 meses. Porque não conseguem uma frequência menor. Aí a gente faz campanha do quilo, a gente vai ali e entrega, mas a gente não enxerga o que está por trás. Aí é onde eu volto para aquele ponto, né? O que me faz ser legionário, afinal? Será que eu já me desprendi do meu egoísmo? Será que não é para me livrar daquele obsessor? Será que não é para minha vaidade? Será que não é... minha consciência está tranquila, eu fiz alguma coisa pelo povo. Pronto. Porque a gente precisa enxergar o que está atrás disso. Como é que uma casa não consegue ter 5 ou 6 cestas básicas por mês? Será que isso não é responsabilidade do legionário também, né? É complicado. A caridade que apenas entrega algo resolve a dor do momento. Isso é importante. Mas a caridade que orienta ajuda a construir um futuro diferente. Isso é mais importante. Por isso, a campanha do quilo deve ser vista como uma oportunidade de aproximar pessoas, criar vínculos e abrir caminhos para a transformação. Eu, quando comecei a campanha do quilo, eu sou um espírito meio desgarrado, né? Eu não me prendo muito assim nos cantos, eu saio andando, e me danei a fazer campanha do quilo meio rumo de centros. E aí eu criei um grupo. Foi engraçado, porque esse grupo ele foi criado assim.
Foi logo que começou o WhatsApp, eu acho. Amigos da campanha do quilo, mas eram os meus amigos que eu estava fazendo para eu poder ter contato com eles. Depois eu me dei conta que isso era algo maior. E esse grupo foi crescendo. E foi crescendo. E as pessoas pediam para entrar, e pediam para entrar. E chegou a, sei lá, quase 200 legionários, e por aí vai. Eu tive um momento de desequilíbrio severo em minha vida e acabei me afastando de tudo, né? Mas que eu saiba, esse grupo ainda existe. Existe, Moacir? Existe, né, Ferreira? Está lá ativo, graças a Deus, porque não eram os amigos de Adriana. Eram os amigos da campanha do quilo. E é disso, aproximar pessoas, criar vínculos. Não pode ser, vou ali, faço a campanha do quilo, desapareço, não sei nem quem é quem. E volto daqui a um mês, ou volto daqui a uma semana. O potencial que nós temos é muito grande. Exatamente porque nós estamos recebendo esta oportunidade tão especial. Porque nós temos acesso a um aprendizado diferenciado. Porque nós aprendemos na prática. Nós aprendemos vivenciando a dor de quem às vezes só tem metade do pacote de macarrão para doar. Não é? E doa nos ensinando mais do que a gente imagina. Não é verdade? Então, a verdadeira caridade não se limita a dar. Ela procura libertar. Quem disse isso? Quem disse isso? Depois a gente descobre, né? Aqui chegamos ao ponto central dessa reflexão. Vamos entrar aí na história do assistencialismo e assistência social. Então, o que é que eu fiz? Eu fui tentar entender conceitualmente o que é assistencialismo e o que é assistência social, para a gente não falar besteira, né? Porque a gente confunde muito, é uma coisa que é muito... E que a gente, às vezes, pensa que a assistência social é qualquer ação social que a gente faz. Não é. Eu aprendi que não é. O que é assistencialismo? Assistencialismo é a ajuda pontual que resolve uma necessidade imediata. Ele aparece quando existe fome, sofrimento ou emergência. Neste sentido, ele é absolutamente necessário. Ninguém pode ignorar a dor de quem passa necessidade. E quando é fome, então, porque fome dói no corpo, dói no coração, dói no espírito. Né? A dor da mãe que vê um filho com fome é uma coisa que a gente não consegue explicar. Né? Outro dia eu estava na mediúnica e uma médium teve um momento em que ela, 3 crianças que se acreditavam ainda na rua, se aproximam dela. Né? E a gente estava ali no papel de doutrinar. E o desespero deles era fome. Eles reclamavam que estavam com fome, que a barriguinha estava doendo de fome. Pense, que marca tão forte, né? Para ainda na vivência espiritual aquilo está ali. Né, como queixa principal. A gente sabe que tem muito por trás, e se desdobrou muita coisa, mas... E ele pedia comida, ele dizia, eu quero comer, tia, mas não dê comida só para mim, não. Meus amiguinhos estão aqui também, eles precisam comer também. A senhora consegue dar comida para eles também? Pense, como é que você sai, né? Você doutrina ou foi doutrinado? Depois de uma vivência como essa. E aí eu pensei que a gente pratica assistencialismo, sim, quando é necessário.
O infortúnio oculto dentro da campanha do quilo é assistencialismo. Por quê? Porque resolve a dor e a fome daquele que a gente passou na rua e viu que aquela casa estava precisando mais do que qualquer outra. Porque a gente parou e conversou 5 minutos e entendeu que havia uma necessidade extrema ali. E a gente vai embora, chega no centro, né? Ali, porque é outro momento que eu acho importantíssimo. Tem legionário que não gosta desse momento, mas quem faz campanha do quilo tem que fazer. Comigo tem que fazer. É o pós-campanha do quilo. É sentar e conversar sobre o que foi vivido. Tanto no sentido de entender aquilo, o trabalho que a gente fez para a comunidade, como entender o que aquele trabalho disse para nós. Então eu não faço campanha do quilo sem pós. Posso nunca ter ido numa casa fazer campanha do quilo. Quando acabar, eu vou dizer para o povo que a gente vai conversar, mas vai mesmo. Não tenha dúvida, porque eu acho que assim, é o fechamento daquela aula. E a gente precisa fazer isso. Né? Então você vai ali, fulano, passei numa casa, vi essa necessidade, a pessoa até doou um pedaço de pão. Aí você pega, prepara a cestinha básica, vai lá, leva. Eu já fiz isso. Sei que muitos de vocês já fizeram. Isso é assistencialismo, mas é necessário. Porque aquela fome não pode esperar que a vida transforme, não. Ela tem que ser resolvida ali agora. Então tá ok fazer assistencialismo na campanha do quilo. Pelo menos é o que me parece. Vocês vão concluir depois, né? Agora, o assistencialismo, ele se torna problemático quando se torna permanente e não promove mudança de realidade. Aí não dá para todo mês a gente estar levando aquele infortúnio oculto na mesma casa, do mesmo jeito, e não procurar saber o que está acontecendo ali. Não procurar saber se existe uma forma de ajudar. Às vezes até convidando para ir para o centro espírita. Às vezes a pessoa só precisa de um tratamento espiritual, né? Precisa assistir palestras para se reencontrar, para enxergar as coisas de outra forma. Então, se eu só vou lá e só entrego aquele infortúnio oculto, eu estou criando uma dependência. E isso não é bom. Porque os efeitos são manutenção de dependência, perda de autoestima, né? Aquilo que eu falei há pouco. A pessoa só acredita que não pode mais nada na vida, que não consegue mais nada na vida. Só receber mesmo. Eu não presto para além disso. Né? Repetição de ciclos de vulnerabilidade. Há uns 38 anos, eu acho que eu tinha 20, eu assisti uma palestra e o palestrante falou sobre isso, que ele tinha ido em um outro local. E lá, eu já falei sobre isso com algumas pessoas, e acho que vocês também já viveram situação parecida. E aí a pessoa lá, o presidente do centro, o coordenador dos trabalhos, chamou uma jovem assim, que era dia de entrega da cesta, e disse muito feliz, olha, essa moça aqui recebe cesta básica todos os meses, mas ela só não. Antes a gente entregava a mãe, e antes a gente entregava a avó. Ciclos de vulnerabilidade se repetem quando a dependência se instala. Quando a gente só pratica o assistencialismo. Quando a gente só enxerga a cesta básica e não o que está por trás dela. Né? E uma relação vertical entre quem ajuda e quem recebe. O que é uma relação vertical? Alguém está em cima e alguém está embaixo. Não há horizontalidade. Não estamos iguais. Né? Eu estou aqui. Você é isso aqui. Não mais do que. Né? E quando você promove que a pessoa possa sair do lugar que ele está, que é esse lugar de fragilidade, de vulnerabilidade, às vezes emocional, não material, você pode estar ajudando a transformar uma vida. Não é? A gente não pode perder esse foco, não. Porque senão a gente só resolve o problema do momento, mas não transforma as causas.
Por outro lado, a assistência social busca algo maior. Ela trabalha com autonomia, fortalecimento de vínculos, desenvolvimento de capacidades, acesso a direitos e promoção da dignidade humana. Só para lembrar, eu estou falando aqui de assistência social, aquele curso de serviço social onde as pessoas estudam e se tornam doutoras em. É isso que cabe dentro da assistência social. É uma situação formal, estruturada, um projeto, com uma condição de não, a coisa não pode acabar aqui não, a coisa começou na necessidade. Agora o meu objetivo está lá na frente. Então eu tenho que promover essa transformação. A mão vai tremer porque eu estou nervosa, viu, gente? Misericórdia. A assistência social procura ajudar a pessoa a reconstruir a própria história. Por isso, a grande pergunta não é se devemos ajudar. A pergunta é como ajudar de forma que promova crescimento. Eu sou psicóloga. Não podia deixar de botar uma pitadinha de psicologia aqui, né? Eu estou falando muito né, vai aparecer no vídeo ali de Marco Polo. Jesus, que coisa horrível. É um vício de linguagem. Ah, todo mundo vai saber que eu digo né. Vou tentar bloquear o né. Do ponto de vista psicológico, a dependência prolongada pode gerar consequências importantes do ponto de vista emocional, do que isso representa para a estrutura emocional do indivíduo. Quando alguém passa muito tempo apenas recebendo ajuda, sem participar do processo de reconstrução, pode surgir um sentimento de incapacidade, a tal autoestima que se anula. Eu não sou capaz, isso é muito forte. E aí isso tem desdobramentos, eu não sou capaz de nada. Às vezes você vê, mas desistiu do próprio filho, mas deixou. Não sou capaz, eu não dou conta. Isso impacta diretamente na autoestima, na motivação e na esperança. Vamos lembrar, né? O que é desespero? É perder a esperança. Desespero leva a muitas situações críticas, né? Inclusive ao índice de suicídio terrível que a gente tem tido aí. A pessoa pode começar a acreditar que não consegue mudar a própria realidade. Eu não tenho força para isso. E me acomodo. E só espero. Ensino meus filhos a esperarem. E os meus filhos ensinarão meus netos a esperarem. Por outro lado, quando a ajuda vem acompanhada de escuta, orientação e valorização, ela fortalece a dignidade. Gente, vamos separar dignidade de orgulho, viu? Não é disso que a gente está falando, é dignidade. É o que faz o indivíduo ter força de se apresentar no mundo. É o que faz o indivíduo entender que ele pode estar numa relação horizontal com o outro. Isso é muito importante. A pessoa deixa de ser apenas receptora e passa a ser protagonista da própria transformação. É isso. É isso. A história do meio quilo de alimento, um pedacinho de pão, né? Parece uma besteira. Mas a gente está mostrando a ele que ele pode ajudar alguém. Que ele ainda tem, mesmo na sua dificuldade, a condição de ajudar alguém. Por isso que às vezes a gente vai fazer campanha do quilo e os novatos, principalmente, quando a gente chega nos lugares mais críticos, nas casas mais pobres, o pessoal faz aí, a gente não vai não, né? Ele está vendo que essa pessoa não tem condições de dar nada a ninguém? Tem. Sempre tem. É onde mais a gente recebe. É na casa mais vulnerável. E a gente está mostrando a ele, você pode.
Alguém vai se alimentar daquilo que você está entregando agora. Você está resolvendo a dor emergencial de alguém. Isso é muito importante. É preciso que a gente não alimente apenas o estômago. Que a gente alimente também a esperança. A campanha do quilo pode ser muito mais do que uma coleta de alimentos. E eu sei que vocês já sabem disso, só estou lembrando. Porque com certeza vocês têm muito mais vivência e experiências e aprendizados do que eu. Ela pode ser um espaço de encontro humano. E aqui eu não estou falando da reunião de legionários, não. Eu estou falando da gente lembrar que a gente está tocando vidas, que a gente está encontrando vidas, que a gente está encontrando pessoas como nós, que também precisamos tanto de ajuda. Um espaço de escuta, um espaço de orientação. Eu lembro de uma campanha do quilo que eu fiz aqui na Vila Santa Luzia, que até falei hoje mais cedo. A gente estava passando e estava um tumulto, porque a polícia tinha entrado e estava levando preso os 2 netos de uma senhora. Os 2. Estava a mãe e a avó num desespero enorme. Eu entrei na casa, eu e um outro legionário, e a gente só fez escutar, orar, acalmar aquelas pessoas. Isso é encontro. Isso é encontro de humanos, de almas, de espíritos. E a gente vivencia isso todos os dias quando faz campanha do quilo. Eu sempre digo assim, tá na hora de acabar? Eu disse que não ia falar, mas estou virada. Quando eu estou orientando uma campanha, ou estou coordenando ali aquele momento da reflexão inicial, eu sempre digo, saia com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não bata em portas pedindo alimento, tão somente. Faça isso com olhos de ver e ouvidos de ouvir. A campanha do quilo, inclusive, voltando lá à minha inquietação do povo que é beneficiado não está aqui, ela pode abrir porta para cursos, para trabalho, para apoio psicológico, para fortalecimento familiar. Pode muito mais do que isso. Quando isso acontece, a caridade deixa de ser apenas um gesto momentâneo, o assistencialismo, e passa a ser um processo de transformação social e espiritual, assistência social. Então, as duas coisas podem caminhar juntas na campanha do quilo. Não tem que ser uma coisa ou outra. A gente pode ser assistencialista, mas a gente precisa compreender que também podemos promover a assistência social. E é exatamente aí que o Evangelho ganha vida na prática. É assim que o Evangelho vai para a rua. É assim que a prece está em movimento. Quando batemos uma porta, pedindo 1 quilo de alimento, estamos pedindo muito mais do que comida. Estamos pedindo, nós legionários, oportunidade de evolução espiritual. Então, já que a gente recebe tanto, nos cabe prestar atenção no que podemos fazer a mais. Porque esse trabalho não é para quem está esperando o alimento. Quantas pessoas tem aqui? Eu não preciso fazer uma campanha do quilo para garantir as cestas básicas que André precisa distribuir. Cada um dava 2, 3 quilos de alimento, que eu sei que todo mundo vai conseguir dar, e a gente montava as cestas. Então não se trata do alimento, gente. Não se trata. Se trata da nossa oportunidade de evolução espiritual. Mas ela precisa ser sempre amplificada. O espírito está em constante evolução. Mas a gente não tem que esperar desencarnar para evoluir mais, não. Tem que ser aqui, né? Ah, eu já fiz tudo isso com a campanha do quilo. Muito legal, mas eu posso fazer mais isso. Vamos fazer. Eu posso lançar um olhar diferente. Eu posso ir buscar mais. Eu posso ajudar de outra forma. A campanha do quilo não é uma cesta básica. Ela é escola de consciência. Assistencialismo alivia.
Assistência transforma. Caridade consciente emancipa. A repetição dos ciclos de vulnerabilidade. A mãe E a avó. e a avó. Tá? Aí eu tava me lembrando daquela música, né, que eu tava procurando uma peça, Zé Dantas, né, que diz que, mas doutor, uma esmola, é um homem que aqui é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Mas você tá certo, cria vício. As pessoas acham que só pode receber, porque não foi despertado nela, ou na família, o sentimento de dignidade, de que ela pode, não é? De que ela pode vencer a si mesma. E você falou uma palavra aí que é muito preocupante, que é o vício. Eu me vicio nisso e vou me viciar em mais. Às vezes em atitudes transgressoras, às vezes em crimes, às vezes em substâncias, né? Exato. Agora, Isso acaba tendo um desdobramento muito nefasto na vida de uma pessoa. é lógico que a gente não pode evitar esse processo, não é? Mas agora, a gente falar isso como se fosse um grande feito, aí não, né? Você não pode impedir, não, porque sua avó já recebeu, você não vai receber mais de um lugar outro. Não, isso não é possível, né? Agora, a gente não pode se satisfazer com isso, né? Não é lícito, não é moral. A verdade é essa. É verdade. Que possamos continuar ajudando, mas ajudando de forma que promova dignidade, autonomia e esperança. Porque no final das contas, a verdadeira caridade não é apenas dar algo, é ajudar o outro a se levantar. Por que é que esse tema me instiga tanto? Porque essa é a minha postura de vida. Inclusive dentro do Espiritismo. Eu idealizo uma casa espírita transformando vidas através de cursos, através de profissionalização, né? Eu sou muito inquieta, meu espírito é muito inquieto. Eu não viu nada ainda. Eu não aguento esse movimento de vem, assiste palestra, vai embora, volta na outra semana, toma passe, vai embora. Não, gente. Não pode ser só isso. A gente tem uma dificuldade muito grande de acolher as pessoas na casa espírita. O evangélico, quando ele chega, olha do espírita, é muito Frágil, incapaz. Eu noto que nós temos um entusiasmo, chegamos, depois desaparece. A gente não consegue. Olha que eu estou nesse tempo na doutrina espírita. E o que é que eu vejo? Por mais que você se esforce para colocar aquela pessoa dentro desse ideal da ação social contínua, as pessoas escapolem. É como se elas viessem, só tivessem entusiasmo naquele momento, depois some na hora da necessidade. Está compreendendo como é difícil? Estou compreendendo, mas aí, Toninho, é onde a gente volta um pouco para alguns pontos aqui dessa nossa conversa, que é o que é que realmente a pessoa foi buscar, né? Como a gente consegue segurar? Eu penso assim, o acolhimento é muito importante, o acolhimento é importante, né? Entender o que aquela pessoa está fazendo naquele processo, e eu por motivos de saúde, eu estou um pouco afastada lá do Sublime Galileu, mas, meu amigo, botou o pé dentro do Sublime Galileu, eu já estou dando trabalho. Vem aqui ajudar para fazer o lanche, bota o lixeiro lá para trás, vê não sei o quê, veja ali aquele menino que está dando trabalho, não tem jeito. Se o cara não começar a trabalhar ali comigo, ele não trabalha mais em lugar nenhum. Porque eu boto para trabalhar. E assim, eles vão descobrindo o prazer do trabalho. Porque, veja, é a gente também entender que o espírita na casa espírita muitas vezes está como aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade só recebendo. Só recebendo. E ele acha que é só aquilo. Então, quando ele vai e ele começa a ver que, eita, eu consegui botar a sopa que vai ser distribuída para a comunidade. Eita,
o lanche das crianças, vai ajudar na evangelização, mas eu vou ajudar na evangelização, fique lá para os meninos saírem correndo, já ajuda. Já ajuda. Já vira evangelizador. Começa a se envolver, vira evangelizador naquele quintal que você conheceu. É assim que se mantém. Não quer dizer que todos fiquem, não. Muitos se escapolem, muitos fazem corpo mole. Mas é assim que começa. Ah, tem uma campanha para comprar a sede de Sublime Galileu. Ó, fulaninha, tu pode trazer o quê para a gente vender? Sabe fazer doce de mamão com coco? Sei. Eu digo, pronto, eu vou dar o mamão. Eu vou dar o açúcar. Tu consegue o mamão? Consigo. Então faz para trazer para a gente vender? Já está todo mundo. Eita, eu sei fazer não sei o quê. Eu sei fazer um salgadinho vegano. Eu sei, posso trazer? Pode. A gente não chama, o espírita não chama para o trabalho. Palestra demais. Mas prática não existe dentro da casa espírita. Então você chega no centro espírita, todo mundo se senta, o palestrante vem, conversa, está aqui, o coordenador faz a prece, não sei o quê, né? Todo mundo aqui em cima, bonito, organizado. E tchau. Tchau. Aí, pessoal, é só isso que isso aqui tem para me oferecer. Tchau. Eu volto a semana que vem. Mas quando você dá uma vassoura na mão da pessoa e diz, vai aqui, arruma as cadeiras, ele começa. É interessante isso, porque na outra semana ele já chega mais cedo para botar as cadeiras no lugar. De verdade. Meu marido está ali e sabe que é verdade. Olha, estão deixando as bandejas do lanche sujas, alguém tem que lavar. Eu não vou lavar, não. Então, quem vai lavar? E aí a pessoa já está lavando bandeja toda semana. E assim, vamos chamar para a campanha do quilo, né? Que aí envolve outras coisas. A pessoa chega e vai. O Adriano, essa letargia, essa resistência que nós temos, né, em chamar as pessoas a participar mais das atividades. O que é isso? É apego, que nós temos às atividades, é o medo que a gente tem de perder aquele empreguinho que nós temos. Sei. Seja lá qual for, até de lavar os pratos, sei lá. Né? Eu não sei, assim, aí você está mexendo com aquela Adriana que envelheceu, mas não amadureceu, vai começar a falar um monte de besteira aqui, né? Mas eu acho que bate na vaidade, né? Do chamar para receber um não, da maneira como chama, não é verdade? E isso é tão real que José Fidelis não foi lá no Bezerra de Menezes e falou isso, foi uma história de uma pessoa que curou de uma depressão porque alguém conseguiu pedir para ele ajudar a lavar os pratos para distribuir sopa. Sim, claro que sim. Ele se sente digno, ele resgata a autoestima, ele entende que ele é capaz de. Não foi sobre isso que a gente falou? A gente estava falando de quem doa a comida. Mas isso é para a gente também, isso é para o trabalhador espírita. Não tenha dúvida. Está tudo bem aqui? Não tenha dúvida que é para a gente também. É sobre isso que eu estou falando. Se chega um centro espírita, entra e sai, meu amigo, isso cansa. Ou seja, a casa tá tudo direitinho, tá distribuindo a sopa, o farnel, fazendo as sopa, coisas para gestante, né? Mas, né? E aí, né? A pessoa vai crescendo, né? A pessoa vai entendendo que pode fazer diferente. Diga, Edmilson. Eu observo assim, a exemplificação, ela ajuda muito. Sim. Tanto na parte de comodismo, quanto a tomar atitude, Isso. ser proativo. Você vê numa casa que tem um determinado trabalhador, que ele se limita só àquilo, ele vai exemplificando as pessoas, vou ficar só aqui e tal. Mas quando é aquele assim, me ajuda aqui a fazer isso. Você leva um amigo, me ajuda e tal. E pela exemplificação, ele começa a tomar aquele gosto. Tá entendendo? Eu digo isso, eu tenho exemplos que aconteceu, e companheiros hoje fazem algumas coisas que eu faço na campanha, porque quando vê Edmilson fazendo, aí vai ajudar. Edmilson, ajudinha. E quando Edmilson não está,
Eles vão e fazem, porque sabem que tem que fazer alguma coisa, é preciso. E o mais importante para o acolhimento é que ele se sinta útil. Ele tem que se sentir, como foi bom eu participar daquilo, como foi bom aquela tarefa, quando é que vai ter de novo? Ele se identifica, que ele encontra nele qualidades que eu acho que ele até desconhecia, ou por rejeição, ou por comodismo, mas quando vê que aquilo que ele fez teve um certo reconhecimento, ele não vai buscar reconhecimento, vai buscar atividade, porque ele se sente bem, ele viu que valeu a pena. Então é nesse sentido que a gente procura trabalhar, sem intimar as pessoas, faça isso, porque... Ou então passar recibo. Vamos fazer isso que é agradável a Deus, se não fizer, não é. Não, faça, como lembrando até um pensamento de Kardec, ter a alegria, o prazer de servir. A alegria de servir, por servir. Aí a gente vai exemplificando, né, com esse voluntariado. É sobre isso, né? Veja, a gente precisa lembrar que as pessoas chegam à casa espírita pela dor, ninguém chega pelo amor, ninguém que chega pelo amor, não. Só quando nasceu no lar espírita, né? Mesmo assim se afasta, depois volta. Mas sempre chega pela dor. Então aquela pessoa está em sofrimento. Ela precisa ser acolhida. Ela precisa entender que ela pode fazer. Que ela precisa resgatar a autoestima, resgatar a esperança na vida. Isso é responsabilidade da casa espírita também. Porque como você diz, se eu me acomodo no meu lugar de palestrante, no meu lugar de coordenador, no meu lugar de não sei o quê, eu estou passando a mensagem de que espiritismo é isso, meu amigo, só isso. E ainda tem um detalhe, né? Aí o cara ainda chega para fazer tratamento espiritual, aí vai cheio de esperança e toma passo, faz tratamento e não sei o quê, lê o evangelho, e não muda nada, porque ele ainda não foi tocado aqui dentro. Aí pronto, se nem isso serve, nem isso dá jeito, eu vou ficar fazer o quê aqui? O que é que transforma o homem? O trabalho. O trabalho dignifica a alma. Seja ele qual for. Seja varrer o centro espírita, seja coordenar um centro espírita. O trabalho. Montar a sopa, preparar a sopa, o cuscuz, o que seja, para botar para fora. Está na hora? Não. Então é isso. Eu vou encerrar com o óbvio. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Não estão pedindo muita coisa da gente, não. A princípio, só o esforço. E, bom, essa é a campanha do Quilo que eu acredito, esse é o espiritismo que eu acredito, isso é o propósito de vida que eu acho que tem, transformar vidas. Não vou dizer isso por vaidade, não, digo com humildade, embora digam que os humildes não afirmem ser humildes, mas eu já transformei muitas vidas, de muitas formas. Seja entrando naquela casa para conversar com aquela senhora, seja construindo uma casa para alguém, seja chamando os amigos e mostrando a eles, eles podem ajudar, você também pode. E a gente vai transformando. Tem gente que eu encontro na vida, assim, há tanto tempo depois, Adriana, você fez isso por... Não, não fiz isso por você, você fez. Eu só te disse que você podia e tentei te ajudar a começar. Mas esse é o sentido. Este precisa ser o nosso propósito, a gente precisa sair da acomodação. E temos muito tempo pela frente. Encarnados ou desencarnados, mas temos, né? Então eu espero que o que eu trouxe hoje aqui, na minha estreia compulsória, né? Tenha deixado alguma reflexão para vocês, como legionários, como pessoas, como indivíduos, como espíritos,
buscando superar as próprias dificuldades, se esforçando para isso. Eu sou muito grata à Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo. Inclusive, eu disse que eu participava da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo. Perguntaram qual é o seu centro. Eu sou da Fraternidade. É, né? Eita, agora eu já vi que eu me comprometi. Sou muito grata à Igreja Espírita Joana d'Arc. Eita, lá vem. A Moacir, que soube fazer e me proporcionou essa noite maravilhosa de reencontro com amigos que eu não via há muitos anos, de reencontro comigo mesma ao conversar sobre isso com vocês. Como eu disse, essa palestra, ela foi para mim, em primeiro lugar. Agradecer a Elias Sobreira, que eu sei que ele está zonzando por aqui, a confiança que ele tem em mim, o carinho que ele tem por mim. Eu acho que Fernandinho estava lá no meu sonho, meu professor Rubens, eu não tenho dúvida, eles sempre estiveram muito próximos a mim. E eu sou muito grata pela confiança, porque eu sou a legionária mais rebelde, a espírita mais rebelde. E se eles estão insistindo, é porque eu ainda tenho jeito. Isso reforça e renova a minha esperança. E é isso, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade é amiga dessa casa. Eita, acabo com isso. Que a espiritualidade nos abençoe. Você estava falando, eu estava vendo, até falei para minha esposa, digo, tu tá vendo que às vezes quando ela consegue ver, e por 2 vezes Elias se mostrou-se aqui para mim, eu estava vendo ele, e interessante isso. Como eu te disse, foi ele que convidou você, não foi eu. E o Tony disse também o viu, ele estava bem aqui perto de você. Teve uma hora que eu quase não consegui continuar aqui, que eu dei uma travada porque senti ele aqui, que eu digo, eita, volta, porque o trabalho é teu, não é dele, né? Você tem que corresponder aí ao que ele te confiou. Então receba da Regional Torres Solange, o pequeno negocinho meu nosso. amigo, muito obrigada. E eu acho que o mais importante agora é convidar todos vocês a mudar a realidade dessa casa. Não dá para vir aqui e fazer o que todo mundo faz, ir embora e deixar isso aqui para trás. No mínimo, essas cestas básicas a gente tem que conseguir garantir, porque as pessoas não sentem fome a cada 6 meses. Elas sentem fome todo dia. Quem sabe um dia a gente consegue fazer uma campanha do quilo aqui, né? Pelo que eu vi da comunidade, tem chão para a gente aqui. Obrigada. A gente agradece. Vamos passar agora a palavra para o nosso então presidente aí da nossa fraternidade, nossa amada fraternidade, para que ele possa fazer a finalização. Que bom, né, meus irmãos, estarmos aqui nesse momento fraterno. Agradecermos a Deus pela essa oportunidade maravilhosa. Querendo deixar também com você um escrito sobre os 80 anos de campanha do quilo, tá certo? Em nossa cidade. E dizer, quando a Adriana está aqui, dizer a Adriana que a gente gosta dela, da impulsividade dela. Cuidado com isso. Eu estou com... A gente dirigindo a fraternidade, aparece muito problema, viu, gente? Os problemas da família espírita nos procuram. Aí liga outro, né? E tem um abrigo que está passando por dificuldade, e o diretor da CEE, o diretor da Federação Espírita, como é que a gente faz para superar, para botar esse abrigo no eixo, né? É um trabalho grande, um patrimônio grande. Eu só me lembrei de Adriana. Tem uma pessoa que tem condição da família espírita. Meu Deus do céu. Justamente pela essa impulsividade. Não é que falta na gente, é porque, como ela falou aqui, todo mundo chega, quando a gente propõe, desaparece. Como é que a gente vai segurar aquele trabalho de lavar o prato? A palestra de quarta-feira foi maravilhosa, né? Mostrando uma pessoa riquíssima.
que foi tentar curar a depressão em Paris. Não curou, voltou. Quando chegou no centro espírita lá em Boa Viagem, primeira vez que ele entrou no centro, estava terminando o sopão e convidaram ele para ir para a cozinha lavar os pratos. Oh, beleza. E ele disse, aí se curou da depressão. Começou a frequentar o centro e participar do trabalho de campanha do quilo, de lavar prato, de fazer sopa. Foi justamente o que você falou, tio. Não é isso, irmão? Então, a campanha do quilo, a gente tem muito que unidos. Eu acho que em cada encontro a gente se junta mais, não é isso? Para trabalhar para Jesus. Ele mesmo diz. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Então a gente diz a ele, eu estou troncho, sou problemático, mas estou aqui. Mas estou aqui. É isso que Deus diz. Eu não desisto nunca, né? Mas nem uma mulher para fazer a prece. Não, Vera, chega, Vera. Amanhã, não é? Amanhã, sábado, 5 horas da tarde, no Centro Espírita, eu toda vez esqueço o nome, na Mangabeira, que era o antigo Rua do Rio, certo? 5 horas, a Lucinete Oliveira vai ser a palestrante, tá certo, gente? Então, 5 horas da tarde, vamos estar lá, e no domingo, encerramento festivo, no Discípulos de Jesus, na Avenida Kennedy, campanha do quilo de manhã, à noite a palestra com Edna Santos, da Federação, e tem lanche de manhã, café da manhã e tem lanche à noite. Então espero que ninguém... Já que você pediu a mulher, Luzinete faz a prece. Chega, Lulu. Fazer a prece. Eu vejo a mulher. Mulher? É isso. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer o aprendizado que a nossa irmã nos trouxe na noite de hoje e orar. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó beleza, ó bondade, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Com essa prece que nos foi dada pelo Espírito Cáritas, numa noite de Natal,
estamos aqui hoje agradecendo a oportunidade e rogando bênçãos de paz e luz para essa instituição e as demais que fazem parte da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo. Paz e luz para todos nós. Eu posso só falar mais uma coisa? Sim, sim. Eu vou falar porque eu fui lembrada disso agora. A campanha do quilo, ela está na vida da gente, às vezes de uma forma, a gente não percebe, né? A gente não é legionário só quando está na rua. Aconteceu uma coisa hoje que não pode ter sido por acaso. Eu estava atendendo um paciente online e o atendimento dele foi dentro do carro. E o carro dele estava cheio de cesta básica. Aí eu disse, o que é isso, Pedro? Cesta básica, Adriana. Uns amigos meus recolheram não sei o quê. Aí eu vou procurar para ver onde é que pode levar. Eu digo, Pois se tiver umas aí sobrando, eu topo, viu? Se você tem onde entregar, eu disse, umas 700. Aí ele disse, não, 700 eu não consigo não, mas 5 eu consigo. Eu disse, tá certo, pois essas 5 eu quero. Aí, meu marido me deixou aqui e foi aonde? Buscar as 5 cestas. E onde ficaram essas 5 cestas? Elas não eram para o sobrinho, elas eram para a Igreja Espírita Joana d'Arc e acabaram de me fazer entender isso. Então a gente faz campanha do quilo o tempo todo e só preciso que alguns legionários ajudem meu marido a tirar do carro. Tá certo? Que Deus nos abençoe. Vamos lá. André pediu para avisar que dia 30 de maio a casa vai fazer aniversário. Dia 31, no domingo, tem um bolinho aqui. 5 horas? 90 anos, né? Viu? Aí vai ter um bolinho aqui.